tirar. Pronto. Então, tá gravando. Vamos lá para a nossa aulinha. Hoje é a última aula de complexo articular, né? Então, quem tiver dúvida ainda de todos aqueles conceitos relacionados aos temas como insuficiência ativa e passiva, papel antagônico sinérgico, inversão de papéis musculares, tirem as dúvidas aqui, tá? Então, a gente vai começar a aula de cinética e cinemática do tornozelo e pé, ou cinesiologia e biomecânica do tornozelo e pé. A gente vai falar de novo das superfícies articulares, relacionar a função articular, descrever os movimentos e mecanismos de estabilidade, ver algumas condições de saúde relacionadas ao pé. E o nosso tornozelo e pé, considerando um complexo articular, ele é a estrutura mais distal do membro inferior e ele é que vai fazer ele é que tem a função, né, de receber a carga de todo o nosso corpo. Então, todo o peso corporal vai ser dividido entre os nossos dois membros inferiores, desde lá da pelve, né, divide e vai incidir metade em cada um dos pés, tá? Ela também é a unidade funcional para propulsão, então a impulsão da marcha ocorre numa fase onde só os artelhos estão tocando o solo, né? A gente faz uma flexão plantar, um movimento de tornozelo e pé para impulsão durante a marcha, gerando energia cinética para as próximas fases, e é responsável pela locomoção, inclusive o direcionamento da marcha é feito através do impulsionamento, né, do pé, certo? Então, essa é a articulação mais distal, a gente já falou. Vocês sabem que o tornozelo, quando a gente fala articulação mais distal do membro inferior em relação ao tornozelo, a gente está falando de complexo articular, né? Considerando também as articulações dos pés, não só do tornozelo propriamente dito. A articulação talocrural, que é a articulação do tornozelo, é a união da tíbia com o talos, tem uma pinça, né? Formando uma pinça com a fíbula, tá certo? Transmite o peso do corpo ao pé, a gente já falou. E na posição anatômica, a planta do pé forma com a perna um ângulo de 90 graus. Essa é a posição de partida, de referência para a gente descrever os movimentos, tá certo? Do pé. Alguma dúvida, meninos? Eu quero que vocês interajam comigo. Tá gravando, mas a gente corta o áudio quando for divulgar, tá bom? Alguma dúvida? Tudo ok, professora. Pronto. Então, considerando o complexo articular do pé, a gente tem as articulações tíbio-fibular, entre a tíbia e a fíbula, similar às articulações, mas não com a mesma função das articulações, com a mesma uma função similar, né? Mas não age em termos de movimento igualmente as articulações radionares no antebraço, tá? Tem uma função similar, mas não é exatamente igual, com a mesma mobilidade. A classificação, inclusive, é diferente. E a articulação talocrural, que é entre a tíbia e o talos, que é o tornozelo propriamente dito. Então, a articulação tíbio-fibular, ela articula a tíbia com a parte proximal e distal da fíbula. Na região proximal, vocês já sabem da anatomia, a cabeça da fíbula e o côndilo lateral da tíbia. É uma articulação do tipo planar, diferente da do membro superior, que é trocoide, tem uma mobilidade menor, né? Articulação planar, só um deslizamento. E na parte distal, essa articulação é a articulação fibrosa do tipo sindesmose, tá? A articulação talocrural, ela pega a face inferior da tíbia com os maléolos lateral e medial, né? Esse maléolo forma o que a gente chama de pinça bimaleolar, para se articular exatamente com a tróclea do talos, formando uma articulação sinovial do tipo gínglimo. É considerado como movimento da talocrural a flexão plantar ou dorsiflexão e a flexão, a dorsiflexão
ou flexão do tornozelo, e a flexão plantar ou extensão, tá certo? O termo flexão ficou nos dois sentidos, né? E aí é como se fosse uma flexão para a região dorsal do pé e uma flexão para a região plantar do pé, tá? Então, a dorsiflexão é considerada flexão propriamente dita e a flexão plantar a extensão. E os nossos movimentos acontecem no plano sagital, eixo látero-lateral, tanto a dorsiflexão quanto a flexão plantar. Tem algum aluno que ainda tem dúvida em relação a plano e eixo? Acho que tá tudo ok. Ótimo. Então, esses movimentos, eles têm contribuição também das articulações tibiofibulares, não com uma mobilidade muito grande, mas complementando o movimento, dando maior flexibilidade à questão da perna, né? Para que haja uma amplitude adequada de tornozelo e pé, certo? Ou, desculpa, de articulação do tornozelo, da articulação talo-crural. Então, aqui a gente tem como movimentos, a gente tem aqui a dorsiflexão, onde o dorso do pé se aproxima da região anterior da perna. Anterior da perna, e, ou então, há um afastamento da região plantar, né, do pé em relação à perna. Então, como o conceito Capangé traz dorsiflexão com aproximação do dorso do pé à face anterior da perna, com amplitude variando de 20 a 30 graus. Nos últimos 10 graus entram componentes do pé, certo? Para esse aumento de amplitude, aumenta a flexibilidade, através da flexibilidade, complementando até um pouco a extensão dos dedos, certo? No final dessa amplitude. E o que é que acontece com essa pinça bimaleolar, né? Essa pinça formada, representada a parte distal dela através dos maléolos, né? A parte final, essas duas estruturas saliências, elas têm uma parte interna, uma parte medial, articular, vocês lembram de anatomia, que vai se articular com talos, então formando a pinça. E aí, no movimento de dorsiflexão, há uma abertura da pinça maleolar, tá certo? Há uma elevação da fíbula e uma rotação medial horizontalizando as fibras da membrana interóssea. Por isso que elas são importantes também para essa flexibilidade, para esse movimento de dorsiflexão, né? Essa flexibilidade da articulação formada ou interligada pela membrana interóssea, tipo sindesmose. Na flexão plantar acontece o contrário, né? O dorso do pé se afasta da face anterior da perna, tem uma amplitude maior, de 30 a 50 graus, porque existe uma estrutura arquitetônica no pé chamada de abóbada plantar. A gente vai ver lá quando chegar no pé. Essa abóbada plantar, esses arcos plantares que formam uma estrutura arquitetônica similar a uma abóbada, que é conhecido na engenharia, ela dá, ao final desse movimento, uma amplitude maior, tá? Aumenta a escavação do pé no final da flexão plantar. E o que é que acontece com a pinça? Ela vai fechar, a fíbula agora é baixa, né? E roda lateralmente, exatamente o inverso, e há uma verticalização das fibras da membrana interóssea. Então, se você aprende essa biomecânica aqui da pinça, né? O posicionamento da fíbula em relação à membrana interóssea para a dorsiflexão, o contrário acontece na flexão plantar, tá? Tibial posterior é o músculo que vai se inserir nos dois ossos, e ao se contrair, ele vai fazer essa aproximação e esse fechamento da pinça através da proximidade dos maléolos, tá certo? E isso se deve à anatomia do talos, que é mais estreito posteriormente que anteriormente. Então, o papel de fechamento da pinça maleolar é do músculo tibial posterior,
que por estar posterior ao plano frontal, ele é um músculo flexoplantar. Vocês estão vendo aí a importância dele, né? Porque ele acaba fechando a pinça bimaleolar e está relacionado à característica estrutural do talos, que é mais estreito posteriormente. Dúvidas? Posso ir adiante? Flexão extrema, eu já falei para vocês, amplitude máxima, né, em dorsiflexão, entram também uma mobilidade aqui das articulações do tarso, complementando até os dedos, ó, eles, né, entram com a extensão nesses últimos graus de amplitude de dorsiflexão ou flexão do tornozelo. E eu já falei para vocês que a extensão extrema, a flexão plantar nos últimos graus, entra suplementando essa amplitude a escavação da abóbada plantar, que é essa estrutura arquitetônica. Vocês viram isso para o quadril, que os movimentos da pelve e coluna lombar nos últimos graus contribuem, se relacionam a isso, e aqui no pé, no tornozelo especificamente, entra a constituição do pé. Por isso que o pé, gente, é importante que haja uma flexibilidade do pé. Essas últimas gerações, elas estão, acho que desde a minha geração, né, a gente está perdendo as oportunidades do ambiente de favorecer a flexibilidade, porque a coisa mais linda que os pais acham é colocar um calçado numa criança. Então, a criança, hoje em dia, dificilmente, a turma de vocês, a grande maioria tem a oportunidade de morar no interior, né? No interior, muitas vezes tem sítio, tem fazenda, tem terreno irregular. Poucos de vocês, eu acredito, que têm a oportunidade de subir numa árvore, andar com os pés descalços onde tem pedra. Grande parte da população anda nas cidades, ou mesmo o que a gente chama de interior, é na parte mais central, onde a gente tem pouca oportunidade, já anda calçado. O bebê nasce, o pessoal já compra um calçado para o bebê. E os primeiros passos, as oportunidades que o bebê tem de desenvolver, né, a marcha, é em um terreno liso. Ninguém bota bebê para desenvolver a marcha num terreno irregular, muito difícil. Eu até incentivo, eu tenho uma amiga que leva a filha dela para o interior, e aí a menina pequenininha, já desde que começou a andar, anda nos terreiros, entra dentro do mato, mesmo com risco de lesão, ela ter essa oportunidade, porque isso é importante para essa formação dessa abóbada, para essa flexibilidade do pé, né? E aí o indivíduo cresce, o pé do bebê ele é plano, não existe cava no pé do bebê, ele, assim como as curvaturas da coluna, a cava do pé vai ser desenvolvida quando é ambulação. Então, quando o bebê começa a ficar em pé, começa a ficar na ponta do pé, né? Nos 2 aninhos ele gosta de andar na ponta do pé, começa a subir, a descer, começa a vivenciar terrenos irregulares, ele vai formando essa abóbada. Então, essas oportunidades, elas devem ser dadas às crianças, tá certo? Até para a parte de integração sensorial do pé, que o nosso pé tem receptores sensoriais que nos dão uma noção, né, de equilíbrio, de posição desse pé no solo do corpo, de deslocamento do centro, é o pé que vai perceber essas informações do centro de gravidade. Então, é necessário que seja trabalhado também a parte de integração sensorial, ou seja, a vivência em diferentes texturas do nosso pé. E a gente só anda com o pé dentro do calçado. E ainda anda em calçados, muitas vezes, sem flexibilidade. Um calçado rígido, um calçado duro. Então, isso repercute nos membros inferiores, tá? E na formação dessa flexibilidade que dá maior amplitude de dorsiflexão e flexão plantar. Alguma dúvidas? Algumas dúvidas ou alguma dúvida? Pode seguir, professor. Pronto. Quem tiver menino CDFAN, minhas pupilas do PAD, coloca os meninos para andar no terreno irregular. Né? Muitas vezes a gente prescreve isso para as famílias, tá? A gente já falou da amplitude, né? Dorsiflexão, em torno de 30 graus, e aí essa partezinha achurrada aqui vai
está relacionada às variações individuais, principalmente as oportunidades que a gente falou aqui anteriormente, tá? De vivência, de flexibilidade desses pés. Os últimos 20 graus também, né? Em torno de 50 graus, mas esses 20 graus podem variar. Então, no próximo semestre, vocês vão começar a aprender a fazer goniometria, avaliar a amplitude de maneira mais formal, através de uma técnica chamada de goniometria, e vocês vão ver que os indivíduos vão variar, né? 35, 40 graus, até 50 graus. E essa flexibilidade está muito relacionada à formação da abóbada plantar, tá? Gente, o pé, ele é o nosso amortecedor, se a gente comparasse mecanicamente a um carro. Então, quando ele absorve parte do impacto, porque ele deve ser flexível. Se você não tem flexibilidade no pé, uma parte da força de reação do solo, quando você toca o pé no chão, ela vai repercutir muito mais nos seus membros inferiores pela falta de flexibilidade do pé. É como se vocês andassem no ônibus com o amortecedor quebrado. Quando a gente está sentado no ônibus, passa no quebra-mola, passa dentro de um buraco e o carro não tem amortecedor, a gente que está sentado dentro, a gente percebe todo o impacto, não é assim? A gente até pula da cadeira, sente, né, que passou no terreno irregular. Por quê? Porque não tem o sistema de amortecer o impacto do solo. Do mesmo jeito o nosso pé. Se a gente não tem flexibilidade, ele também interfere nessa percepção e isso repercute nos membros inferiores, tá? Estabilidade estática do nosso pé vai depender da membrana interóssea, da nossa sindesmose, e também do ligamento interósseo, né, que vai se originar nas bordas externas da tíbia, a borda externa da tíbia e na interna da fíbula, onde tem essa membrana, tá? A gente também tem os ligamentos, vão ficar na lateral, recebem o nome dos ossos, né? Vocês já viram que os ligamentos do pé, né, do tornozelo do pé, eles são muitos, mas o nome diz de onde ele está ligando, né, de onde ele vai partir para onde ele vai. Então, a gente tem o tíbio fibular anterior, tíbio fibular posterior e o transverso inferior, são ligamentos, né, que vão interferir, vão favorecer a estabilidade dessa articulação. Então, todo o nosso pé vão ter ligamentos, mas a gente está falando de tornozelo, né? De movimento de dorsiflexão e flexão plantar. Então, a estabilidade dessa pinça maleolar, ela vai depender dos ligamentos mais laterais. Então, aqui a gente tem um complexo, né, de ligamento, que é chamado de ligamento colateral-lateral, onde a gente tem o talo fibular anterior, a região mais anterior, a gente tem o talo fibular posterior, vai sempre do talos para a fíbula, certo? A gente tem o calcâneo fibular, certo? Que vai do calcâneo para a fíbula também, o osso do calcâneo, né? Que está mais aqui inferiormente ao talos, o talos está nessa localização. Então, esses são considerados os componentes do ligamento colateral lateral, certo? E a gente tem também ligamentos mais mediais. Esses ligamentos a gente tem tíbio talar anterior, tíbio navicular, tíbio calcâneo. Observem que os nomes são todos tíbio talar posterior, né? A tíbia como um osso mais medial, os seus ligamentos, quando tiver o nome da tíbia no ligamento, a gente já sabe que é do compartimento medial, e ele vai estabilizar essa articulação, tá certo? No sentido de impedir o movimento no sentido contrário, a estabilidade estática. O nosso pé é a unidade funcional do membro inferior, a gente, assim como o tornozelo, a gente já falou lá no começo que o complexo vai receber e distribuir cargas, é importante na locomoção, inclusive a impulsão junto ao tornozelo, e ele é altamente especializado para a marcha, né? Tem uma similaridade com a mão, mas ele é altamente especializado. Então, a gente tem uma região mais posterior, que é o tarso, que é essa região mais robusta, os ossos são mais
são maiores, mais robustos. Por quê? Porque essa região faz a união do pé com a extremidade inferior da perna. É aí que vai ter a articulação do tornozelo atalo-crural propriamente dita. E é aí que a gente vai receber, é a primeira região que recebe as cargas e vai distribuir para o restante do pé. Então, o tarso tem o calcâneo, por exemplo, que é um osso bem robusto, e ele recebe, essa região recebe 60% da carga podal. 40% vai para a região anterior, né? Metatarso e os dedos. No metatarso, ele é uma região mais móvel e vai auxiliar no ajuste do tarso. Vocês viram que a região do metatarso, ela tem articulações sinoviais do tipo plana, de deslizamento, e ela vai, então, contribuir principalmente no final da amplitude dos movimentos. E essa adaptação do pé ao solo é graças à mobilidade dessa região, tá certo? Então, o nosso pé, quando pisa numa pedra, ele não fica totalmente plano, ele é capaz até de se ajustar a essa irregularidade por conta dessa mobilidade do metatarso. E os nossos dedos, eles conferem boa mobilidade. Essa adaptabilidade, a estabilidade dos pés também depende dos dedos, inclusive para direcionamento, né? Pacientes que perdem a estrutura do hálux, eles têm que vivenciar uma nova forma de deambular por conta do direcionamento dos pés, né? Dos membros inferiores através, principalmente do hálux. Então, os dedos têm uma importância muito grande na locomoção, tá? E aí, a gente tem aqui os dedos que vocês já conhecem da anatomia, o metatarso, né, e o tarso, certo? Essa é uma divisão anatômica. Quando eu pedi para vocês, divisão anatômica do pé, ou classificação, é mais uma divisão, porque não é classificação do pé, é divisão ou classificação das articulações do pé quanto à anatomia. Eu perguntei isso, toda avaliação, ainda tem aluno, na prova prática, tinha aluno que eu pedi a classificação, escreveu tudo, menos a classificação da articulação, era classificação anatômica, de uma estrutura do sistema nervoso. Ainda não se acostumaram com as classificações, última chance, tá? Então, aqui a divisão do pé anatômica é tarso, metatarso e dedos. Classificação funcional é retropé, médio pé e antepé, tá? Tem uma correlação com a anatomia? Tem, porque a anatomia tem correlação com a função, mas diferenciam em algumas coisas. Então, o retropé é essa parte posterior do tarso, né, onde tem o talos, o calcâneo, e tem a articulação talo-calcâneo. O talos, vocês já conhecem da anatomia, não precisa apresentar os detalhes desse osso, né? Vocês vão estudar aí da anatomia, tem a tróclea do talos, que se articula na parte superior, se articula com a tíbia, tem o corpo, tem o colo e a cabeça do talos, vão ter as faces articulares com o calcâneo, né? A face articular calcâneo posterior, né, do corpo do talos, vai ter a face articular do navicular e a calcâneo anterior, e vai ter a face articular calcâneo média. Então, tá aqui o talos com todas as suas faces. Essa parte superior daqui, ó, onde aqui os maléolos, né, aqui o medial e aqui o lateral, vão abraçar essa estrutura aqui como uma forma de pinça, né, e aqui a face superior do talos, que vai se articular com a tíbia, né. A gente tem uma face articular navicular, que é anterior. Aqui é uma visão posterior, então aqui é a face articular calcânea posterior, que vai se articular com o calcâneo, certo? Face articular calcânea anterior, calcânea média. Então, todas essas faces mais inferiores se articulando com o calcâneo, e a face mais articular superior, né? Se articulando com a tíbia, certo? A anterior com o navicular, que é uma outra visão, ó, face articular calcânea posterior, aquele posicionada, a parte superior e a parte anterior, parte superior e a parte inferior.
O retropé, que a gente tem o calcâneo, que é esse osso robusto que eu já falei para vocês, que tem 2 pontos de apoio do solo. Ele tem faces articulares com talos anterior, médio e posterior. Essas articulações são sinoviais, né, do tipo plano, algumas articulações planas. Anteriormente, a presença da face articular com cuboide, aí as suas características. Então, tá aqui o talos, aqui, ó, eu tenho 2 tuberosidades no talo, ou no calcâneo, desculpa, que serve de ponto de apoio no solo. E é eles que vão ser referência, tá? Para a formação das abóbadas, né? Para a gente escrever os arcos plantares. Suas faces articulares, que é a talar posterior, a face articular talar média e a face articular talar anterior, face articular com cuboide. Então, os nomes estão bem relacionados aos ossos que eles vão se articular, tá? A articulação talo-calcânea é uma articulação sinovial. A face articular calcânea posterior do corpo do talos é uma superfície côncava, formato triangular, que vai se articular com calcâneo. Tem 2 cápsulas articulares para estabilizar essa articulação. A gente tem o médio pé, que é essa região intermediária, que aí vai ter o osso navicular, o cubóide, o cuneiforme medial, intermédio e lateral, os cuneiformes. E as articulações do médio pé, elas recebem os nomes, como eu já falei para vocês, dos ossos que vão se articular. Então, tem transversa do taço, talo calcâneo navicular, cunho navicular, cuboide navicular, talo navicular, intercuneiforme, cúneo cuboide e calcâneo cuboide. O médio pé também tem, no caso do navicular, né, a própria região que a gente traz ele localizado na região medial do pé, ele vai se articular com talos, proximalmente, e distalmente com os 3 cuneiformes, e algumas pessoas, existe uma variação anatômica, que ele se articula com o cuboide. O cuboide, que vocês já conhecem, que tem esse nome por conta de uma forma cúbica, mais lateral na fileira distal do taço. Ele vai ter uma face articular com calcâneo e 2 faces articulares anteriores com 4º e 5º ossos do metatarso. Medialmente vai ter faces articulares com cuneiforme lateral e navicular. E os cuneiformes, eles vão estar entre o osso navicular, o 1º, 2º e 3º ossos metatarsais, tá? Que eles são mediais ao cuboide. E a região do antepé, eles vão ter os ossos metatarsais e as falanges dos dedos, com as articulações tarso-metatarsais, intermetatarsais, metatarso-falângicas e interfalângicas. As metatarsais, os ossos metatarsais são numerados de 1 a 5, como os metacarpos, vai do medial para o lateral, né? Estão entre os dedos e o tarso, vocês já sabem. As falanges do 2º ao 5º dedo são 3, proximal, medial e distal, isso também vocês já conhecem. E o 1º dedo tem 2 falanges, que é o hálux, tá? As articulações tarso-metatarsais são sinoviais do tipo plana. Elas são formadas pela base dos metatarsos e a superfície distal dos cuneiformes e cuboide. O 1º e o 2º metatarsal vai se articular com o cuneiforme medial e o 3º com o cuneiforme lateral, tá? As bases do 4º e 5º com a superfície distal do cuboide. Articulações intermetatarsais também são planas entre os metatarsos. E as metatarsofalângicas são condilares, sinoviais do tipo condilares, tá? Formada pela cabeça dos metatarsais e a base das falanges distais. E as articulações interfalângicas também são sinoviais, mas do tipo gínglimo. Então, essas classificações vocês já conhecem. No pé, a gente também tem ossos sesamoides, esses ossozinhos no interior
dos tendões. Então, tem na cabeça do primeiro metatarsal, nas articulações metatarso-falângicas e interfalângicas. Algum paciente com condição reumática pode ter um processo inflamatório nesses ossos, dificultar a marcha por conta de dor na região inferior e anterior do pé. E uma estrutura muito interessante do pé, gente, é o coxinha adiposo plantar. Que na criança, se você vê o pé do bebê, ele é bem fofinho, né? Ele tem muito tecido, é diferente do pé do idoso, que perde muito dessa estrutura, e essa região, ela vai ter o contato com o pé, antes de chegar aos ossos, né? Do nosso pé, eles estão distantes um pouco do solo, só tendo apoio nas tuberosidades do calcânio e no primeiro e quinto metatarso, pelo menos deveria ser assim. E aí, esse coxim na região posterior, ele tem funções importantes. Então, ele é constituído de tecido adiposo elástico, ele que vai dar suporte e resistência à pressão do impacto, protegendo tanto as estruturas do pé quanto as estruturas do membro inferior também, porque se ele tem um suporte, né, para essa carga, essa força de reação do solo, por conta desse tecido adiposo, ele também vai proteger joelho e quadril, né, com essa função de amortecer o impacto que tem o pé. Tem uma arquitetura firme, mantendo a gordura, o tecido adiposo, ele vai ficar em compartimentos de septos fibrosos, eu mostro já para vocês, então, é uma estrutura bem resistente. Nela também tem terminações nervosas e receptores de pressão, além da aponeurose plantar. Muitos pacientes que perdem essa estrutura, tá aqui, ó, coxinha adiposo do pé. Muitos pacientes que perdem essa estrutura, diminui com a idade, eles sofrem até alterações sensitivas, né? Tem a sensação de queimação e de ardência. Por quê? Porque aqui tem receptores. Vejam os septos fibrosos aqui, separando os compartimentos de tecido adiposo, certo? Então, esse colchinho aqui é que também protege essas estruturas mais superiores com a questão do impacto do solo. Então, o idoso, ele perde muito desse tecido como todos os outros tecidos, né? A criança, ela já tem uma quantidade maior desses tecidos, principalmente quando vai desenvolver a marcha, né? Até os 7 anos, ela vai diminuindo esse volume para ficar mais próximo do adulto, mas o adulto, à medida que vai amadurecendo, até chegar a fase, né, com o envelhecimento, ele vai perdendo um pouco dessa estrutura e alguns deles podem ter alterações sensoriais, tá? Nessa região existe uma aponeurose, região superior, certo? Chamada de aponeurose plantar. É uma fáscia que pega todo o comprimento do pé, mantém as estruturas e funções dos arcos que formam a abóbada plantar, resiste ao estresse, às sobrecargas compressivas e à tensão aplicada na aponeurose. Começa lá no calcâneo posteriormente e vai até a região das falanges. Então, essa aponeurose, ela pega toda essa região plantar aqui. Muitos pacientes têm um processo inflamatório dessa aponeurose, tá certo? E aí leva a uma condição chamada de fascite plantar, certo? Porque a aponeurose, vocês lembram que esse termo é usado também como fáscia. Então, fica como referência, né? Como eles falam, uma fascite plantar, tá certo? Em relação a isso. Professor, Oi, filha. o Henrique perguntou quem tem um pé plano valgo desgasta esse coxim mais rápido. Não é nem quem tem um pé... quem tem um pé plano. Agora, se é valgo ou se é varo, o valgo e o varo vão ter um desgaste similar, só que um é no compartimento medial e outro é no compartimento lateral, tá certo? Pé plano, ele sobrecarrega mais essas estruturas, mas esse desgaste não é imediato, ele é mais com a idade mesmo, de perca dessas estruturas, tá certo? Então, assim, a gente não pode dizer que quem tem pé plano e valgo, numa idade jovem como a vocês, tem um desgaste dessa
estrutura, não. Isso vai ao longo do tempo, ao longo dos anos, muito ao longo dos anos. O pé valgo e plano, o pé valgo ou varo, né? Assim, em relação aos compartimentos. E o pé plano, se ele for rígido, ele pode, sim, ao longo do tempo, hoje em dia ninguém sente nada, ninguém sente dor, mas ao longo do tempo ele pode comprometer e sobrecarregar, principalmente a articulação do joelho, que no membro inferior é que mais sofre, tá certo? Ele entendeu aqui. Entendido? Quer intervalo? Pode seguir por mim. Pode continuar, professora. Tá. Eu vou só aqui pegar uma aguinha, tá? Só um minuto. E volto com o recadinho que o Pedro já respondeu, viu? Peraí. Ó, Pedrão respondeu aqui, tá? Ele disse que viu o e-mail, faltam 3 aulas práticas, joelho, tornozelo, equilíbrio e marcha. Ele tem joelho e tornozelo gravados, as práticas, e as teóricas permanecem online. Agora, a avaliação não tem jeito, a gente vai fazer presencial. Aí a estrutura a gente vai reservar 4 salas, dividir a turma em 4 subturmas, para uma sala com 40 pessoas. Mas aí a prova é outra coisa, tá? Então, quinta, ele vai postar as aulas práticas que ele conseguiu gravar, diferente das outras turmas. Tá certo? Então, quinta aula ele vai postar online. Everton, o pessoal tá doente agora, amor. A prova é só depois, tá certo? Então, assim, uma coisa de cada vez. Só as provas serão presenciais, certo? Quem tiver doente, obviamente, não vai fazer a prova, certo? Mas aí, se você não for fazer a prova, vai fazer a segunda chamada. Aí faz a segunda chamada. Quem tá doente não vai fazer a prova. A prova não é agora, é agora. A gente tem, acho que, umas 2 semanas ainda, não é? Até lá. Até lá, quem tá doente hoje vai ficar bom e imune. Se Deus quiser, ninguém vai adoecer. Certo? Já, Everton. Sim, 8. Hoje tem quase um mês, né, meu povo? Hoje é dia 18, quase um mês para a prova. Vocês também vai se nascer prematuro. Em época de pandemia, ninguém pode prever. Se aparecer outra variante, nem eu vou dar prova. Mas não vamos rezar para isso, não. Vamos estudar. Se preocupar em estudar. Quem está doente vai se preocupar em repousar. Espera aí, uma pergunta aí no chat. Repete aí, que eu desliguei meu chat. Eu diminui meu chat. Cadê ele? Só um minuto. Vou interromper aqui a gravação.